Muito bem, vamos lá. O nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, o capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós estamos no item número 6, Fatalidade. Ontem eu comentei, trazendo para vocês aqui, antecipando esse texto, e na verdade eu falei determinismo, mas é fatalidade. Mas vamos lá. Esse aqui é o penúltimo item do nosso... o antepenúltimo item, na verdade, do nosso capítulo número 10, da Lei de Liberdade. E aqui falando sobre fatalidade, porque esse é um tema que traz para nós sempre muitas dúvidas, muitas expectativas, porque a forma como nós conduzimos nossas vidas vai sempre nos levando por caminhos que geralmente caminhos de sofrimento, que infelizmente faz parte ainda dos nossos aprendizados, mas fica sempre aquela dúvida, esse caminho ele estava escrito para mim, é o destino que determinou esse caminho para mim, ou ele é uma consequência das escolhas que eu faço? Se for uma determinação, como é que fica o meu livre-arbítrio? Se eu fiz essa escolha, baseado em que exatamente vieram essas escolhas? Então, quando nós não temos essa visão que vai além do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, observando a nossa trajetória de espíritos imortais, vendo o passado, daquilo que foi semeado no passado, que vem como colheita no presente, aquilo que nós já começamos a antecipar do nosso futuro a partir das escolhas que nós fazemos. Mas se nós tivermos apenas um olhar baseado no hoje, no agora, e aí então eventos vão acontecendo, situações vão nos envolvendo, a dúvida a respeito das leis divinas, a respeito da própria atuação de Deus sobre nós, acaba trazendo muitas dúvidas e também muitas incredulidades. Então é o que geralmente acontece no nosso mundo hoje. Até que ponto aquilo que nos acontece faz parte da nossa escolha? Até que ponto nós merecemos aquilo? Porque, mais uma vez, a gente sempre vai olhar o agora, Então, por que eu sofro e o outro não sofre? Por que eu tenho e o outro não tem? E aí, então, nós começamos a questionar essa justiça divina na sua perfeição, porque, para mim, os resultados não são perfeitos, exatamente porque a nossa visão ainda é muito limitada naquilo que nós vivemos no hoje e no agora. Bom dia, Vanessa. Então, na questão 851, que é a primeira que é apresentada para nós aqui, Kardec já pergunta, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Então, a primeira pergunta que Kardec faz é uma pergunta bastante objetiva, bastante taxativa, para resolver a dúvida geral que todos nós experimentamos diante das situações que nós vamos vivendo. Basta a gente lembrar, por exemplo, algo que faz parte do nosso cotidiano. Infelizmente acontece ali um acidente, várias desencarnações, e há pessoas que não desencarnam. Às vezes um acidente aeronáutico, um acidente automobilístico, um prédio que cai. Por que ele foi e eu não fui? Por que houve essa seleção daqueles, entre aspas, que foram privilegiados, que ficaram vivos, e daqueles que não foram privilegiados, que desencarnaram, porque na nossa visão quem morre é o coitado, quem fica é o sortudo. Para o plano espiritual é o contrário, sorte de quem foi, coitado de quem fica aqui ainda. Mas nessas situações, então, de que forma que nós podemos encarar esse determinismo, essa fatalidade, em contraste com o nosso livre-arbítrio? Os espíritos colocam para nós: a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito, ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio,
sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo ou assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Quando nós falamos sobre o exercício do livre-arbítrio, que foi o tema que nós estudamos anteriormente, instruções chegam para nós dando para nós uma ideia da aplicação mais clara desse livre-arbítrio. Então nós temos duas etapas do exercício dessa liberdade de escolha, liberdade de ação. A primeira etapa, infelizmente ignorada pela esmagadora maioria da população do nosso planeta, pelo fato de não ver no mundo espiritual uma realidade, de não entender exatamente esse processo de reencarnação, de estarmos na condição de espíritos errantes, de fazermos um planejamento reencarnatório. Então nós olhamos apenas para o agora. Então aquilo que me acontece, viver, por exemplo, uma vida com limitações, sejam elas limitações morais, físicas, orgânicas, sociais, seja lá como for, ou aquele que tem uma vida abastada, aquele que tem ali a felicidade de ter uma família bem estruturada, uma família amorosa, acolhedora, e aquele que vive numa família extremamente tumultuada, problemática, inclusive chegando a consequências bastante tristes que nós vemos na mídia de um modo geral. Então, quando ele não tem essa compreensão, ele vai se ver como um azarado, como um sortudo. Olha, você tem sorte de ter a família que você tem, porque a minha família é isso, aquilo, aquele outro. Você tem sorte de ter esse trabalho maravilhoso que te dá tudo isso, porque eu tenho que suar todo dia para poder ter ali o mínimo para sobreviver. E aí então a gente vai atribuindo a sorte ou ao azar. E quando se tem a consciência de Deus, a gente acha que Deus ele acaba sendo parcial, porque ele escolhe para uns os privilégios, para outros os sacrifícios. E aí então a ideia, inclusive eu até me recordo, eu já comentei com vocês outras vezes, de uma situação em que houve ali uma grande reviravolta na vida de uma pessoa, e aí então conversando com amigos que eram evangélicos, eles diziam assim, é Deus testando a paciência dele como ele fez com Jó. Lá no Antigo Testamento, ali lá nos livros finais, tem ali a paciência de Jó, conhecida popularmente, mas no texto bíblico mostra então que Jó era ali um fiel a Deus, como é chamado, e aí então foi sendo tirado dele os negócios, a família, e ele foi sendo testado para mostrar a fé, como se fosse ali Deus e o diabo fazendo um teste para ver até que ponto ele suportaria e quem ganharia essa disputa. Uma visão bastante infantil, bastante imatura a respeito da complexidade da nossa vida, tanto no que diz respeito à nossa vivência das experiências aqui no nosso dia a dia, como também lá no próprio plano espiritual. Então, como eu falava para vocês, rapidinho aqui, só um instantinho, tá bom dia, André. Então, como eu falava para vocês, o livre-arbítrio ele tem então duas etapas. A primeira etapa é quando o espírito se encontra no plano espiritual e ele então participa da elaboração da sua programação reencarnatória. Então imaginemos assim aquela mesa redonda, onde nós temos ali várias pessoas envolvidas, e aquele que é o principal, que é o protagonista daquela situação, acompanhado ali daqueles assessores. E aí então começam a apresentar para eles o projeto da sua existência aqui no mundo físico. Então você vai reencarnar nessa família, você vai reencarnar naquele local, as suas experiências vão ter esses eventos, você vai passar por esse tempo no mundo espiritual submetido a essas circunstâncias e coisa e tal, e aí o espírito vai aceitando, vai rateando, vai participando e coisa e tal, mas no estágio em que nós nos encontramos hoje de evolução, são poucas as reencarnações em que é imposta para nós, como eu sempre falo, aquela reencarnação compulsória que é imposta para o espírito, independente da escolha que ele faz. São raros os casos.
São aqueles casos em que o espírito não apresenta qualquer condição psíquica para tomar uma decisão, então ele acaba sendo direcionado por espíritos ali que são os orientadores, os espíritos amigos, aquele espírito muito rebelde em que ele vai viver uma situação, né, na dificuldade que ele vai enfrentando. Então são raras as situações nesse sentido, né? Mas não tem nada de infantil no livro de Jó. Eu falei da interpretação que muitas vezes se faz a respeito das dificuldades da vida com relação àquilo que é testado por Deus, né? Então não é nesse sentido. Então, nessa primeira etapa do livre-arbítrio, o espírito então ele começa a fazer escolhas. E essas escolhas, que são as experiências que ele vai vivenciar, são como, foi dito aqui pelos espíritos, são como uma espécie de destino que ele escolhe. Então ele vai reencarnar naquele local, naquela circunstância, passar por aquelas experiências, principalmente aqui provas de natureza física, né? Então, nesse caso, quando ele reencarna, já está tudo pré-programado, faz parte do seu aprendizado. Então, por exemplo, tem ali o indivíduo que fez a escolha para um determinado tipo de relação, ele vai ter o seu casamento, ele vai ter os seus filhos e vai desenvolver ali as suas tarefas ali para poder sobreviver. Então isso tudo foi programado de acordo com as escolhas que ele fez. Quando ele reencarna, essas escolhas estão feitas. Podemos dizer assim, o contrato foi assinado. Depois aqui a gente tem a segunda etapa do livre-arbítrio, que é quando ele reencarna. Bom dia, Dígima. Que é quando ele reencarna, e aí então ele encontra todo o cenário já preparado, todas as personagens já foram escolhidas, o roteiro já está pronto. Então, muito bem, tudo isso fez parte da sua escolha. Essa determinação, esse destino que ele preparou, vai ser ali o ambiente onde ele vai se desenvolver. Na segunda etapa do livre-arbítrio, e é então o que os espíritos trazem para nós aqui, então ele diz assim, né, falo das provas de natureza física, que fazem parte daquela espécie de destino. Porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, nessa segunda etapa, ele vai escolher como ele quer viver isso. Então, é a diferença entre você escolher tudo aquilo que pode ser considerado como material, no que diz respeito às relações, ao ambiente, às circunstâncias, e depois ele vai escolher como ele vai fazer isso. Esse como vai depender dele. Então ele pode, por exemplo, escolher constituir aquela família tendo junto dele aquelas pessoas, aqueles espíritos, mas dentro dessa família ele vai escolher se ele vai ser uma pessoa dócil, se ele vai ser uma pessoa generosa, se ele vai ser uma pessoa egoísta, se ele vai ser agressiva, se ele vai chutar tudo para cima e cuidar da vida dele do jeito que ele quer. Então essa é a segunda etapa. Então na primeira etapa, no plano espiritual, ele planeja. Na segunda etapa ele executa. E essa execução é o que vai determinar para ele, a partir das escolhas iniciais que ele fez, se ele vai ser um espírito bem-sucedido ou se ele vai fracassar no projeto que ele teve. Então essas fatalidades que nós encontramos hoje, como é colocado para nós, muitas delas fazem parte dessa primeira fase do livre-arbítrio. Então não é alguém que escolheu, porque essa falta de consciência que nós temos sobre a nossa vivência no plano espiritual, fazendo planejamento, trabalhando ali nos organizando para essa vivência, nos relacionando com outros espíritos para poder elaborar ali o nosso projeto de vida para o nosso desenvolvimento e tal, tudo isso acaba sendo ignorado pela grande maioria da nossa população. Então, se por acaso alguém, por exemplo, nasce, eu me lembro agora aqui de um pinga-fogo, quando o Chico falava sobre reencarnação numa resposta que foi apresentada para ele. Então, vocês se lembram, né? Um pastor evangélico na época perguntou sobre reencarnação e tal, levou em consideração Adão e Eva, porque naquela época, né, início da década de 1970, a ideia, né, de Adão e Eva é algo muito concreto. Hoje as religiões já começam a analisar de uma outra forma, vendo esse apontamento lá no Gênesis como sendo algo figurado, né? Então seria assim quase que um folclore que precisa ser ali visto de uma forma mais correta. Mas naquele passado era visto como algo real.
Então foi perguntado para o Chico, como é que você pode afirmar sobre a reencarnação, que todos nós reencarnamos, se Adão e Eva foram os primeiros do mundo? Aí o Chico deu uma explicação ali de passagens bíblicas, com toda aquela paciência, com todo aquele cuidado que ele sempre apresentou, e aí então ele falava sobre as questões de crianças que nascem, por exemplo, com câncer. Como é que nós podemos explicar crianças que nascem cegas, crianças que nascem com câncer, doenças congênitas que trazem assim, sofrimentos durante toda uma existência, não apenas para a própria criança, mas também para toda a família, com grandes dificuldades? E aí então nós temos duas visões. Primeiro, apoiando-se nessa ideia da história de Jó, que Deus testa aquela família, mas não testa a outra, então nós vemos ali Deus numa desigualdade, já que todos nós nascemos ao mesmo tempo, não temos uma história passada. Por que Deus me escolheu para isso, mas não escolheu outro? Então essa dúvida, claro que a gente leva em consideração que ninguém tem competência para sondar os desígnios de Deus, mas isso nos leva a uma dúvida muito grande, a uma incerteza, vendo Deus ali como alguém que, para nós, ele acaba sendo muito cruel. Então isso acaba alimentando a descrença para muitas pessoas, porque somente vê aquele momento que está vivendo e não sabe o porquê daquilo tudo. Por outro lado, nós temos a nossa ciência, que acaba também vendo de uma forma muito objetiva, dizendo, infelizmente, a natureza não é perfeita. A natureza apresenta suas falhas, então aquele coitado, daquela coitada daquela criança teve ali uma mutação genética que acabou gerando aquele câncer, paciência, ela vai ter que conviver com isso e assim seja. Então nós vemos assim que essa visão apenas do nosso mundo hoje, ou de uma forma fantasiosa, ou de uma forma limitada pela ciência pelas ciências e pelas religiões, nós vemos então que, ao abrirmos a nossa visão, olhando para o mundo espiritual, a gente percebe que aquela doença, aquela situação, aquele grupo foi formado não por uma questão de acaso, mas por uma questão de escolhas feita pelo próprio espírito de acordo com as suas necessidades. Então, mais uma vez, fazemos a primeira escolha para fazer o planejamento da estrada que nós vamos percorrer. Depois fazemos a segunda escolha para a forma como nós vamos percorrer essa estrada. Eu posso ser corajoso nessa estrada, caminhar com determinação, olhando para o horizonte, esperando chegar ali o fim daquela estrada, ou eu posso sentar no meio-fio daquela estrada e começar a chorar. A estrada eu escolhi, mas a forma de percorrer somos nós que determinamos pelo nosso livre-arbítrio. E aí então nós temos, claro, como é colocado aqui nessa terceira etapa, a respeito foi colocado aqui, um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo ou assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de qualquer entrave. Então depois aqui nós temos também, além da estrada programada, da forma como nós vamos percorrer, ainda há todas as influências que nós sofremos no nosso caminho, as influências positivas, as influências negativas, as influências mútuas, porque quando nós caminhamos compartilhando o nosso caminho com outros espíritos, com outras pessoas, nós influenciamos e somos influenciados. Chaconete lembrou aqui também dessa parte de pegar esse atalho. Então esses atalhos muitas vezes acaba sendo um caminho mais curto que nós optamos sem passar por todas as provas. Porque o ideal que a gente pense é assim, otimizar a nossa caminhada. A palavra otimizar, ou seja, a palavra ótimo, é fazer o melhor possível que nós conseguimos. Então esse melhor possível significa que eu vou aproveitar de todas as formas, cada detalhe daquilo que me foi apresentado, para chegar no final, tirar aquela nota 10. Se por acaso eu procuro um caminho mais curto, mas não necessariamente um ótimo caminho, ou seja, aquele caminho que é otimizado, eu acabo muitas vezes saltando etapas de acordo com aquilo que eu programei. E isso faz parte também desse nosso projeto. Porque estando no plano espiritual, seria
não apenas colar, né, porque o atalho ele acaba encurtando, mas não necessariamente ele pode escolher, por exemplo, diante das provas que ele mesmo planejou, ele escolher aquelas que são mais fáceis. E aquelas que são mais difíceis ele não consegue fazer agora, ou ele faz de uma forma parcial. Então, assim, os espíritos dizem para nós que daquele planejamento reencarnatório que nós temos, daqueles 100% de experiências que nós podemos adquirir, infelizmente a gente consegue alcançar 10, 20%. Porque a gente arruma tanto problema, né? Como Kardec lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala sobre as provas, as dificuldades atuais e as dificuldades do passado, né? Então a gente acaba criando tantas situações problemáticas para nós hoje, que a gente fica ocupado com aquelas situações que não precisavam acontecer. Então aquele espírito que otimiza a sua existência é aquele que faz tudo certinho, ele foca. Ele diz assim, olha, eu vou me preocupar com isso. Seria mais ou menos nos tempos atuais, a gente está nessa época de fim de ano, e a gente encontra essa garotada toda aí prestando o Enem. Para aqueles alunos que são determinados, eles deixam namorado, eles deixam cinema, eles deixam viagem, eles se concentram 100% naquilo que eles querem fazer. Aqueles alunos que são verdadeiramente determinados. E aí eles prestam aquela prova, passam no vestibular, e aí então eles conseguem alcançar aquilo que eles precisam. A vida também deveria ser vista dessa forma. Pensar assim, olha, eu sou um espírito imortal, eu estou reencarnado, eu tenho consciência da gravidade desse momento da minha existência, de estar aqui hoje, então eu vou fazer tudo para fazer certo. Eu não vou criar problema com ninguém, eu vou me concentrar nos trabalhos que me ofereceram, eu vou tentar modificar ali a minha personalidade de acordo com aquilo que eu preciso dentro dos meus valores, vou fazer tudo certinho. É aquela encarnação assim, redonda. Vamos nos espelhar na reencarnação de Chico Xavier. Que a gente vai olhar assim que ele mesmo diz que não conseguiu passar por tudo isso. Né? Não conseguiu fazer tudo da forma como deveria ser. Mas a gente vê numa referência de um espírito como aquele que conseguiu aproveitar o máximo que podia. Vemos outros modelos de virtudes também, né, de não apenas dentro da doutrina, mas fora da doutrina, não apenas no meio religioso, mas pessoas que vivem suas vidas nas suas comunidades, realizando seus trabalhos, que eles vivem tão certinhos que já dá para antecipar que na próxima existência eles terão uma vida de espíritos felizes. Porque eles não criaram nenhum entrave, não criaram nenhum problema que fizesse, que desviassem a atenção dele. E nós nos distraímos muito fácil. Exatamente porque nós ainda somos espíritos muito imaturos e os prazeres e as tentações, voltando aqui novamente, olha só. No tocante às provas morais, que significa a forma como nós vamos fazer aquilo, e as tentações, resposta aqui dos espíritos, essas tentações, elas desviam demais a nossa atenção. A gente acaba fazendo, eu preciso fazer aquilo, mas poxa vida, olha que legal fazer esse negócio, então eu vou fazer ali rapidinho, depois eu volto, e aí não volta mais. Então a gente vai deixando muito daquilo que é importante, usando aquela mesma analogia do estudante que vai prestar o vestibular, ele fala assim, vou para o cinema hoje, não vai fazer mal nenhum. Aquelas horas que ele estava no cinema eram páginas e mais páginas que ele poderia ter estudado para fortalecer o seu conhecimento. Aí depois ele encontra com amigos, poxa, vamos para a balada, tem um aniversário para a gente ir amanhã e tal. Eu preciso estudar, mas tá bom, eu vou, vai. Aí ele pega e vai se desviando. E a gente vai fazendo isso. A gente vai se revoltando com as coisas, a gente vai cedendo a essas tentações prazerosas que desviam a nossa atenção. E aí então, cada vez que a gente comete um deslize nessas escolhas que a gente faz, vem a consequência. A lei de causa e efeito é implacável, né? Então você arruma ali um atrito por causa do orgulho e da vaidade com alguém. Aí você vai ter que depois perder tempo para tentar reconciliar com essa pessoa. Mas você não precisava ter arrumado esse problema. E a gente acaba criando situações assim. A Marion colocou um pouco mais acima, né? Deus que nos dá o ponto de chegada, mas o caminho fica por nossa conta, assim como o tempo que eu vou levar para chegar ao final. Né? Então, quer dizer, o planejamento está ali. Nós temos esse livre-arbítrio, que é uma concessão divina, essa permissão para a nossa reencarnação, o caminho foi planejado para nós. Aí,
Quanto tempo a gente demoraria para fazer aquela viagem que poderia ser feita numa única encarnação? A gente leva 4, 5, porque é sempre aquela coisa, a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Aí depois vem a dor, a gente chora e vai de novo. Se fizer tudo certinho, só que a gente não pode, claro, como a natureza não dá saltos, bom dia, embaixador. Como a natureza não dá saltos, né, tudo vai aos poucos, né, então a gente vai fazendo aquilo que a gente pode. Mas infelizmente a gente ainda cria muitas dificuldades. A Chaconete colocou para nós, né, acho que não há prova. Não entendi o comecinho que você colocou ali, mas vamos lá, né? A prova pode se chegar lá, não importando o caminho que escolhi, né? Quem sabe nesse atalho eu seja útil a algo ou a alguém, né? O caminho da prova. Sim, a gente tem muitas oportunidades que vão atenuando as nossas dificuldades, porque nesses desvios que a gente acaba tomando, surgem, por exemplo, oportunidades de nós criarmos algo positivo a nosso favor. Muito bem, isso se torna para nós um benefício, mas o compromisso que foi assinado não foi cumprido. Ou a gente faz uma coisa ou faz outra. E sempre no nosso caminho a gente vai ter oportunidade de fazer o bem. Mas se a gente se desviar do nosso caminho, a gente faz aquele bem que, claro, vai reverter ao nosso favor, a gente vai ter o crédito por ter feito aquilo, mas depois a gente vai ter que voltar para continuar de onde parou. Então são situações assim que a gente vai criando no nosso dia a dia, né? Então essas dores, essas aflições do passado, e Kardec lembra, né, que a maioria das nossas aflições no presente, na nossa vida, são criadas por situações do presente, são escolhas que nós fazemos agora. Então assim, a gente vê muito, né, para quem tem o prazer, o privilégio de trabalhar em atendimentos fraternos, né, em consultórios psicológicos, a gente consegue ouvir assim aquilo que as pessoas vivem na sua intimidade, nos relatos que elas apresentam. E a gente vê que se elas tivessem uma pequena mudança de postura diante de algumas situações, aquele sofrimento não existiria. Mas aí ou elas fazem escolhas porque elas se desviaram a atenção para aquilo que poderia ser feito, ou não conseguiram mesmo, por uma questão de capacidade, de competência, fazer aquilo do modo como deveria. Porque é uma prova, vai dizer assim, olha, você vai reencarnar, por exemplo, numa relação de casamento, você vai reencarnar com aquela pessoa e vocês vão ter que trabalhar juntos, vocês vão ter que tentar superar tudo isso. E esse, entre aspas, tentar superar tudo isso já mostra que é uma possibilidade de dar certo, mas também existe a possibilidade de não dar. Pode ser ali um sucesso total, pode ser um fracasso total, pode ser um sucesso parcial para um lado, mas não para o outro. Muitas vezes você tem um parceiro que faz a coisa tentando dar certo, o outro não se importa. Então a gente vai vendo assim que, né, depende muito das escolhas. Então essa parte, essa segunda etapa do livre-arbítrio é muito complicada. Porque então como nós vamos lidar com isso, principalmente não nos lembrando daquilo que nós escolhemos inicialmente, é a parte mais problemática. Porque você vai lidar com uma situação que vai te trazer um sofrimento e você vai dizer, ó Senhor, obrigado por me fazer sofrer. Que é aquela passagem do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Como assim bem-aventurados? Bem-aventurados seria assim, felizes os aflitos. Como é que eu posso me sentir feliz sofrendo desse jeito? E como nós temos essa imaturidade de não entender a realidade do mundo espiritual, essa parte das escolhas, do planejamento, dos resgates que nós precisamos, eu me revolto porque eu não entendo nada disso. É igual aquela criança que vai ali a um shopping center, para na frente de uma loja, e ele fala assim, pai, eu quero aquele brinquedo. E o pai fala, filho, eu não posso comprar. E a criança começa a chorar. Mas por que não pode comprar? O pai vai dizer assim, filho, eu não estou com dinheiro agora, infelizmente a gente não está em condições de comprar esse brinquedo, mas eu vou tentar depois no futuro fazer isso para você, mas a criança eu quero. Ou então aquela criança que tem diabetes, vai numa festa cheia de doce, a mãe fala, filho, você não pode comer isso. Ela não está preocupada se ela tem diabetes, se a glicose dela vai subir, se isso vai trazer algum tipo de lesão, ela quer comer o doce. E no nosso caso, aqui como encarnados, assim.
Por que eu estou com aquela pessoa que me faz infeliz? Eu não quero estar com ele. Mas espera aí, olha para o passado. Vocês tiveram uma relação anterior, passaram por dificuldades, se reencontraram no mundo espiritual, fizeram um novo planejamento para poder chegar até aqui e começar de novo. Ele não está preocupado com isso. Então, o detalhe que a doutrina espírita traz no seu aspecto consolador é primeiro fazer com que nós entendamos o mecanismo da vida. E entendendo esse mecanismo, nós ficamos muito mais fortalecidos e resignados. Porque aí a gente vai entender que aquilo que está acontecendo não é o acaso, não é sorte ou azar. E eu vou entender que se eu superar essa experiência, esse desafio, naquele momento, o futuro me aguarda de um modo muito mais calmo, de um modo muito mais feliz. Mas aí a doutrina espírita está mostrando para todo mundo, só que a gente vê que ninguém está vendo. Porque as religiões, de um modo geral, trazem uma outra ideia. Falam muito mais de fé, muito mais de confiança, muito mais de paraíso, só que não é essa a realidade. O Chico Tai colocou para nós, né, um sujeito olhava para a montanha que ele deveria subir, né, com isso cansava antes de dar o primeiro passo. E quantas montanhas nós temos que escalar, né, Chico Tai? Todo dia, todos nós temos uma montanha. Para aquele alpinista mais determinado, que sabe que o topo é ali o seu sucesso, no nosso caso a gente sabe que superando essas dificuldades, o nosso sucesso nem sempre se mostra na atualidade, ele pode se mostrar no futuro. Mas mesmo assim a gente tem convicção de que esse sucesso vai chegar. É assim então que os espíritos felizes começaram a galgar cada uma dessas experiências que eles estão vivendo. Chaconete colocou: eu trabalho no centro que frequento na cantina, na obra do berço, na recepção. E cheguei ao espiritismo pela dor. E fiquei por amor, mas quantos são aqueles, né, Chaconete, que chegaram pelo espiritismo pelo amor? A grande maioria chegou pela dor. Eu cheguei pela dor. Foi uma experiência difícil, uma experiência dolorosa que despertou a minha atenção para buscar respostas. Agora há aqueles que tiveram a sorte, entre aspas, mais uma vez, né, de chegar pelo amor, de fazer assim: é isso que eu quero, é isso que eu planejei, é disso que eu preciso. Eu sei que isso é o melhor para mim, eu não precisei sofrer para poder chegar nessa condição. E é exatamente aquela frase clássica que nós temos dentro da doutrina: ou você vai pelo amor ou pela dor. A dor ainda, Joana de Ângeles sempre lembra, é a nossa mais presente e a nossa mais perfeita professora. Porque nós escolhemos assim. A Andréa colocou, né, eu também, e tem também aquela parte do Evangelho: a felicidade não é deste mundo, porque é exatamente o topo da montanha. Muitas vezes o topo da montanha vai chegar no futuro. Porque aqui, no mundo de provas e expiações, a gente tem que ter muita consciência disso. Ao falarmos que nós estamos no mundo de provas e expiações, é para viver expiações e provas. Não tenhamos expectativas ou ilusões. Aqui não é paraíso, aqui é uma escola, aqui é um campo de trabalho difícil. Nós vamos sentir dores e ranger de dentes, né, como lembra ali aquelas expressões do Evangelho. Ninguém veio aqui para ser feliz agora porque não consegue ainda. Então a felicidade não é deste mundo, a gente sempre lembra, mas eu sempre reforço, mas é aqui que ela começa a ser construída. Cada satisfação que a gente tem de um dever cumprido, o dever principalmente na nossa consciência, é o início, a gente começa a sentir já o perfume dessa felicidade, para depois vivenciá-la na plenitude no futuro, quando nós conseguirmos de fato nos reequilibrarmos perante as leis divinas. Então, para nós entendermos esse mecanismo da vida é uma coisa maravilhosa. Traz para nós aquela satisfação de dizer: eu sei como funciona, mas eu agora só preciso de coragem. Porque na grande maioria aqui do mundo não tem conhecimento, não tem coragem. Conhecimento a gente já tem um pouco. Coragem a gente já começa a se sentir fortalecido exatamente por esse conhecimento que a gente tem. André colocou aqui, o Chico Tai lembrou um pouco mais acima. Com certeza, em um mundo considerado como escola e prisão, felicidade não é uma coisa para agora, não é, né? Porque assim, Kardec ele fala sobre isso no Evangelho, que as características do nosso mundo, né? Então, nosso mundo pode ser uma escola, obviamente para espíritos aprendizes, pode ser um hospital, obviamente para espíritos ainda doentes, pode ser uma prisão, infelizmente para espíritos rebeldes, pode ser um campo de obras
para os missionários que vêm aqui fazer seu trabalho. Muitas vezes nós estamos ali tendo um pouco de cada coisa, vivendo ali experiências diversas numa mesma situação, tendo ali uma tendência muito maior para uma coisa do que para outra. Eu venho aqui pela rebeldia, vou ficar preso. Mas dentro dessa prisão, a gente tem ali o posto de socorro, a gente tem ali uma pequena biblioteca, a gente tem também ali um espaço, uma oficina onde a gente pode trabalhar, embora eu esteja preso. Então, assim, cada um de nós tem algo que se destaca mais das necessidades que nós criamos no nosso passado. O importante agora é, o cenário está pronto, a estrada foi montada, nós temos que escolher caminhar bem a partir de agora. Dudu colocou, eu cheguei pela ostensividade louca que tinha com mediunidade, né? Então é um chamamento, né, para despertar a nossa atenção, e a gente lembra sempre que esses chamamentos não são necessariamente para missionários. Muitas vezes é para despertar a consciência, porque a mediunidade vai fazer com que nós nos reequilibremos moralmente, porque do contrário, a dor vem com mais intensidade. Então cada um aprende de jeito. O Tico Tec lembrou, parar é pior. Bom, parar nada mais é do que o adiamento daquele projeto. E como eu sempre falo para vocês, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais difícil que a primeira. Porque a segunda vez a gente vai ter não apenas aquilo que não foi feito, como o agravamento daquilo que não foi feito. Então são 2 trabalhos, infelizmente a gente escolhe esses 2 trabalhos, né? Então vamos lá, continuando aqui para nós. Isso porque foi a primeira questão, em meia hora que a gente está nisso. Mas vamos lá. Então Kardec perguntou aqui, para a gente lembrar, né? Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Vamos aqui então reforçar um pouquinho com o nosso querido Miramês, que traz sempre para nós aqui uma palavra de esclarecimento. O título aqui do nosso artigo é Fatalidade. Ele diz assim: o que chamas fatalidade já é produto do livre-arbítrio, pois antes de reencarnar, o espírito por vezes escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu, o acontecimento é uma fatalidade. Mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, poderá modificar o seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade. Então ele já coloca aqui um elemento a mais. Essa disposição de fazer o bem são créditos que nós adquirimos, e esses créditos serão certamente revertidos a nosso favor. Então, o ideal é não apenas fazer aquilo que nós nos programamos para fazer, mas fazer bem. E fazer o bem. Aí é o ideal, é perfeito para nós. Porque nós pensamos assim, né? Voltando para o exemplo do nosso querido Chico, como é que será que ele foi recebido no plano espiritual? Aí cada um então começa a imaginar, né, qual é o cenário de recepção que ele teve no plano espiritual. Será que ele foi para o umbral? Será que o relato de André Luiz em Nosso Lar seria ali o ambiente onde Chico estaria? A gente começa a dizer, não é assim que ele estaria, porque ele fez o bem, ele trouxe para nós o exemplo, ele mostrou grandes virtudes, então certamente no plano espiritual teve ali uma grande recepção por muitos espíritos, por espíritos luminosos, espíritos elevados e coisa e tal. Mas por quê? Foi por acaso? É porque ele era fofinho, porque ele era bonitinho, ou porque ele fez por merecer? E aí então nós começamos a ver o seu projeto de vida, com as missões que ele teve, com as dificuldades que ele enfrentou. Desde o início a gente conhece um pouco da sua biografia, mostrando ali a infância dele, as dificuldades na relação familiar, né, os constrangimentos que ele sofreu, as renúncias que ele teve que fazer, o bem que ele proporcionou, e aí ele chega no plano espiritual colhendo aquilo tudo. É aquele alpinista que chegou no topo daquela montanha com determinação, pode ter escorregado, dado aquela ralada no joelho e coisa e tal, né? Porque ninguém é perfeito, se fosse perfeito não estaria aqui. E aí depois de tudo aquilo que ele vivenciou, ele chegou em cima e disse, eu consegui. Então a gente vai vendo todos esses modelos, né, de exemplos, todos esses modelos de virtudes.
Porque isso que é importante a gente perceber. São essas referências que mostram para nós. Só que nem sempre a gente está disposto a isso, né? Porque a vida é tão prazerosa, a vida traz tanta coisa legal, tanta coisa interessante para a gente viver. Eu vou perder meu tempo, entre aspas, me dedicando à vida dos outros se eu tenho que cuidar da minha? Infelizmente esse é um pensamento bastante comum. Continuando para nós aqui. Há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam a sua vida, desde quando isso sirva para o bem comum. Mas tudo depende de Deus, que é, como se sabe, o Senhor de tudo que existe na criação. Quantas enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos de quem as escolheu, porque o mesmo trabalho que em cada ocasião somente elas poderiam fazer, o amor pode substituí-la com mais eficiência. A fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. Aqui também Miramês traz um detalhe importante, porque mostra para nós uma flexibilidade nessa lei, que a gente lembra sempre que, como diz Paulo de Tarso, né, o amor cobre uma multidão de pecados. Então muitas vezes o espírito, passando por determinada experiência, ele conseguiu se transformar positivamente de tal forma que aquelas dificuldades podem ser sublimadas. Ele pode ser, por exemplo, poupado de passar por aquela dificuldade, porque ela, que seria a grande transformadora, já não tem mais razão de ser. Ele não vai sofrer por sofrer, já que ele não tem mais necessidade disso. Então essas mudanças também vão acontecendo por um mecanismo, naturalmente, que nós pouco compreendemos. Porque a gente está aprendendo sobre as regras gerais. Os detalhes dessas regras que vão se ajustando, que vão se modificando, dizem respeito a uma esfera mais elevada que a gente não tem acesso. Mas muitas vezes nós temos assim, olha, numa programação reencarnatória, essa foi uma resposta que eu recebi de um espírito que me respondeu a uma questão que eu apresentei sobre as escolhas que nós fazemos e o conhecimento do futuro. E ele disse assim que o planejamento que nós fazemos, muitas vezes, ele traz aquele projeto que tem o plano A, B e C. O plano A é o perfeito. Você vai passar por aquilo e você vai ficar bem. Se por acaso você não conseguir cumprir aquilo, o plano B entra em ação. Aí vão começar a surgir situações que não precisavam. Se você andasse certinho, né, seria aquela pessoa, olha, eu tenho ali uma tendência a um determinado tipo de comportamento, seja um comportamento de vícios químicos, físicos, morais, seja lá qual for. E assim eu vou tentar superar isso, mas eu não quero fracassar de novo. Porque aquilo que eu fiz, bom dia, Lúcia, porque aquilo que eu fiz me gerou muito sofrimento. Não apenas para mim, mas sofrimento para outras pessoas. E eu não admito que eu faça isso de novo. Então eu peço que, se em determinada fase da minha vida eu começar a me desvirtuar do caminho que eu planejei, eu preciso de um bloqueio. Eu preciso que alguma coisa me impeça. E aí então eu escolho, por exemplo, estou aqui criando uma simulação, obviamente, então eu tenho aquele vício. Vamos supor que eu tenha sido um alcoólatra no passado. E aí então eu volto com toda a determinação para vir aqui e superar esse vício, que eu não quero mais passar por isso, porque no passado o álcool me destruiu, destruiu a minha família, destruiu a minha vida, destruiu tudo. Então eu vou dizer assim, nessa encarnação eu vou fazer tudo certo. Eu vou reencontrar com as pessoas com quem eu tive contato no passado. E aqui eu já vou me lembrando de uma psicografia de um espírito que contou isso, né? Ele disse que no passado ele tinha alcoolismo, tinha ali uns amigos com quem ele convivia e coisa e tal, criou um monte de problema, destruiu a família. Numa nova encarnação, no ambiente de trabalho dele, ele relatava isso, ele estava reencontrando com esses companheiros do passado. Porque sempre era aquele happy hour no fim do dia, pô, vamos tomar uma cervejinha, coisa e tal. E aí então ele falava assim, eu vou reencarnar com eles de novo e nós vamos tentar superar tudo isso junto. Mas aí eu faço o meu planejamento. E esse é meu plano A. Eu vou lá, vou superar e vou fazer. Se isso não acontecer, eu peço, como parte das minhas experiências, uma cirrose hepática. No momento em que eu começar a fraquejar. E aí me vem aquela doença e me derruba. E eu vou dizer, poxa, mas que azar, eu fiquei doente.
Imagina se não tivesse acontecido aquela doença, a desgraça que aconteceria na sua vida. Então, esses gatilhos que existem na nossa vida são situações em que nós começamos a desviar. É quando entra em ação esse plano B. Porque o plano A não estava funcionando, porque eu não consegui cumprir. Então, a gente entra naquela frase que eu sempre gosto, né? O destino conduz aquele que o aceita, plano A, e arrasta aquele que o nega, plano B. E, infelizmente, o plano B acaba sendo acionado com muito mais frequência do que nós gostaríamos. Porque essas limitações que são escuras que nós mesmos fizemos são necessidades, mas já é algo positivo, porque o fato de nós colocarmos esse plano B como parte do nosso crescimento já mostra uma certa maturidade. Porque realmente, a partir da escolha que eu fiz, eu não quero mais viver aquilo. Eu não quero arriscar minha sorte. Então, se isso acontecer, puxa minha orelha. Eu mesmo estou pedindo isso. Já não mostra que é um crescimento significativo? Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma, Andréia, que está com medo do plano B, né? Que existe o plano B, nós temos também ali os créditos que a gente pode angariar. E aí então eu estou com aquela minha existência, com aquele plano lá, tal, que está me dificultando, mas eu faço a coisa tão certinha que eu vou então superando etapa. Eu vou eliminando matérias naquele curso que eu estou fazendo. Em vez de eu pegar aquele semestre todo e estudar de novo, eu fui tão bem naquelas matérias iniciais que eu posso passar por aquilo que eu já aprendi tudo. E aí já entra então o que tinha colocado a Chaconete sobre pegar esse atalho, né? Só que esse é um atalho de grandes virtudes. E o nosso atalho ainda acaba sendo um atalho de querer manobrar, de querer contornar os projetos que nós criamos, né? Então, esse é o grande detalhe que a gente vai vivenciando. Aqui, então, ele continua dizendo para nós. Então, a gente lembra sempre, né, que o amor, se o amor, como diz Paulo, cobre uma multidão de pecados, o amor ele é capaz de fazer com que muitas provas difíceis, experiências dolorosas, sejam sublimadas, sejam suprimidas, na verdade, né? Então, como ele disse para nós, né, o amor pode substituir essas provas com muito mais eficiência. E ele continua: as provas morais são mais flexíveis, por deixarem a razão livre, por isso deves excitá-la na tua defesa, exercitá-la na sua defesa, do modo ensinado pelo Cristo. Enfim, nós todos temos a mente como força de Deus, podendo movimentá-la para a defesa e o conserto da personalidade em vários posicionamentos, buscando o crescimento espiritual. Convém que todas as criaturas, principalmente os espíritas, estudem e meditem sobre todas as palavras de Jesus e na obra basilar da doutrina dos Espíritos, para entenderem melhor as leis de Deus, que nos regulam e orientam as nossas vidas onde estivermos. É o que eu falei para vocês do conhecimento. Conhecimento nós temos. O livre-arbítrio pleno, do modo que muitos pensam, não existe. Mas do modo que a doutrina dos Espíritos ensina, é uma realidade. As provas que o espírito escolhe para despertar, certamente que depois de despertado não tem mais razão de ser. E o espírito, pela vontade, pode crescer mais do que havia previsto. Eis aí o livre-arbítrio. Quantas pessoas reencarnam para cumprir determinada tarefa e fazem 2 ou 3 vezes mais? O que ele merece da parte da espiritualidade maior? Um certo alívio das provas e mesmo das tentações costumeiras a todos os seres. No entanto, existem alguns que não desejam que se lhes tire os fardos pesados e pedem para continuar com eles, dando exemplo aos que sofrem. As leis de Deus são justas e sábias em todos os sentidos. No entanto, a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram seus próprios caminhos. Existem, porém, muitos encarnados que sofrem por buscarem sofrimentos. E muitos deles o fazem conscientemente. Os vícios, por exemplo, são portas de infortúnios e dores sem conta, e hoje quase todos são conscientes dessa verdade. Se já conheces as leis que regem o corpo físico e as leis morais, procura tratar de ti mesmo, que muitos males serão banidos pelos teus próprios esforços.
É o amor o amor a si mesmo, né? Amarmos a nós mesmos, o auto-amor. Porque o auto-amor é assim, né? Eu me amo tanto que eu não vou criar situação para me causar sofrimento. Só que infelizmente a gente não se ama tanto assim ainda. O progresso, pelos seus canais, vem nos dizer muita coisa que antes ignorávamos. O próprio Jesus disse, e João anotou no capítulo 16, versículo 12: Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Entretanto, prometeu enviar o Consolador para dar a continuidade à revelação, de modo a esclarecer a humanidade. E ele chegou à Terra através da doutrina dos Espíritos, revelando e facilitando com meios lógicos o entendimento das criaturas sobre as leis espirituais, de modo que elas ficassem mais visíveis a todos os povos. Certamente que esse entendimento é trabalho paciente, mas seguro. A verdade nunca para de expressar a presença do Criador, mesmo que seja lenta, porém progressivamente. A mediunidade cristã é canal em todo o mundo para mostrar a presença do Cristo em nós e em toda parte, nos chamando para a libertação espiritual. Esqueçamos a palavra fatalidade e nos envolvamos constantemente nas realizações do bem, do amor e da caridade. Que todas as fatalidades deverão, por força da misericórdia do Pai, ceder lugar à fé e às mudanças, sempre para melhor. Então, bem interessante essa parte final aqui, né, que muitas vezes a gente fica tão preocupado com as dificuldades que a gente vai vivendo, que infelizmente, a gente se esquece dessas conquistas que são possíveis para nós. O Tic Tac, eu estou lendo aqui o texto de Miramês, que é do Livro dos Espíritos comentado. O Dudu colocou uma poesia para nós aqui, né, Dudu? Você colocou meio reservado aqui, mas eu vou ler para o pessoal, vamos lá. Chico que veio a nós, Chico que trouxe a luz. Chico, um nome simples, Chico divino moço. Amor na virtude de exemplos que na sua escrita trouxe e traz a nós a ajuda infinita de ser um poeta de Deus. Chico fraterno e presente, Chico que hoje ausente nos mostra nos livros presentes a certeza de que o trabalho se fez. Chico benevolente, Chico do amor fraterno, Chico da ajuda ao próximo, Chico para quem não pode, Chico que para aquele pobre, Chico para aquele pobre ainda se mostra aqui. Alírio de Oliveira. Então está aqui, né, esse ensinamento. Obrigado, Alírio. Obrigado aos espíritos amigos. Então, uma poesia, né, que vem para nós do Chico, né, que é o modelo, a referência de virtude que nós temos hoje aqui na nossa doutrina, né, e aqui no nosso meio. Então mostra através dessa pequena poesia todas as virtudes, né, todas as grandes conquistas e os grandes exemplos que o Chico trouxe para nós, né? O que exatamente? Qual trecho exatamente, Tico Teco? Então, chegando para nós, né, mais uma aqui, uma ilustração para o nosso estudo, né, para a nossa reflexão, né, tipo, do nosso Consolador. Qual trecho exatamente? A do Consolador prometido, você fala? É isso? Ah, mas essa aqui é uma reflexão, né, um tema, né, que sempre foi estudado dentro da doutrina, né? Claro que é um tema que para nós ele tem essa clareza, mas ele não tem uma unanimidade, porque quando nós tivemos naquela parte de João que diz assim: tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar, e ele diz que no futuro enviará o Consolador prometido. Esse Consolador, para muita gente, principalmente das religiões cristãs, né, situando a filosofia espírita, aguarda a volta de Jesus. Mas para o entendimento de Kardec na época, assim como também com as orientações trazidas pelos espíritos, a própria doutrina espírita, com a volta de Jesus, com esses ensinamentos, já que Jesus, sendo o Espírito verdade, né, pois então, esse futuro era naquele tempo, e esse futuro, segundo a interpretação que os espíritos trazem para nós, e pelo próprio Jesus sendo o coordenador todo esse material que chegou para nós, esse é o Consolador.
né? Mas assim como os judeus na época esperava que o Messias voltasse, mesmo Jesus já estando encarnado entre eles, nós temos então, com essas orientações trazidas pelo próprio Jesus, com toda a legião de espíritos que nos ajudaram na elaboração da codificação para que a gente pudesse estudar hoje, essas religiões estão esperando Jesus voltar ainda. Então essa é nós entendemos que essa volta de Jesus é uma interpretação que é feita dentro da doutrina, que essa volta de Jesus está contida nos ensinamentos da doutrina espírita. Então, se ele prometeu enviar esse Consolador, e por isso que a doutrina então tem esse nome, né, o Consolador prometido. Exatamente pelo aspecto consolador que ela tem, de fazer com que nós entendamos os mecanismos da vida, tudo aquilo que a gente conversou até agora, os mecanismos da vida, entendemos a respeito das fatalidades, a respeito da imortalidade da alma, a respeito do encorajamento que nós estamos vivenciando, né? Então, assim, para a doutrina espírita, esses ensinamentos fazem parte desse Consolador, né? E claro, né, que os espíritos sempre estiveram presentes e foram, de época em época, trazendo essas manifestações mais claras, mas essa presença dos espíritos, através desses ensinamentos, já fechou para nós essa vinda de Jesus, e não apenas a vinda física, mas a vinda através dos ensinamentos, né? Então essa é a colocação, e essa não apenas uma colocação de Miramês, mas dentro da doutrina espírita nós temos esse entendimento, né? Então, continuando aqui, pessoal, próximo item para nós. No dia que me convenci que o Espírito Verdade era o próprio Jesus, eu fiquei um dos mais felizes, né? Pois aí, o próprio Kardec fala sobre isso, né, Braz? Ele fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois lá no livro dos Médiuns, lá no final, que Kardec, quando ele recebeu a psicografia que vinha com a mensagem de Jesus, com a assinatura do Espírito Verdade, ele depois colocou uma observação, né? Ele disse com todas as reservas sobre esse espírito e tudo mais e tal, e ele então classificou como sendo Jesus. Mas para variar, né, esse tema, se o Espírito Verdade é Jesus ou não é, também é um daqueles temas de fazer espíritas rolarem escadas de centros espíritas, né, debatendo se era, se não era e coisa e tal, né. Mas independente disso, a gente acaba se apegando a pequenas palavras, né. Mas no fim das contas, né, então vamos em frente. Questão 852. Aqui eu vou trazer só então para a gente poder completar aqui o nosso tema, né? Poxa vida, ficamos um só, numa única questão. Exatamente, ao povo transviado de Israel. Então ele tem tanto nessa... Não é no preâmbulo, Braz, é no capítulo 3, Cristo Consolador, se eu não me engano. Né? E lá depois no final do livro dos Médiuns, é essa mesma mensagem que é transcrita lá também. Né? Vamos lá. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Gente, quantas vezes a gente ouve depoimentos, né, pedido de ajuda de pessoas que falam isso, né? Parece que tudo que eu faço dá errado. Parece que tudo está errado. Eu faço uma coisa dá errado, eu não consigo emprego, minha família está assim, agora eu estou doente, está tudo dando errado. E aí Kardec pergunta, né, que parecem que essas pessoas são perseguidas. A desgraça está no destino dela? A resposta dos espíritos: são talvez, provas que devem sofrer, e que elas mesmas escolheram. Agora, por que talvez? Ainda uma vez levais à conta do destino o que é quase sempre consequência de vossa própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência seja pura e te sentirás meio consolado. Né? Então aqui o que nós temos, pessoal, vamos lá para o texto. Então o que nós temos aqui é que ele é colocado primeiro que essas experiências difíceis, essas provas dolorosas, podem vir, por exemplo, a gente vai estudar, quando eu falei para vocês que quando nós terminarmos o Livro dos Espíritos, a gente vai se dedicar a algumas obras do Chico, né? Tem algumas que eu quero muito
ler com vocês para a gente poder estudar. E uma delas é um livro chamado Baú de Casos, que tem ali vários casos que os espíritos vão trazendo, contando um pouco de suas histórias, contando um pouco da lei de causa e efeito e coisa e tal, né? Então, naquele livro, né, nós temos ali muitas situações em que mostra para nós as dificuldades que os espíritos sofrem em consequência do passado, e aí então significa que se ele foi negligente no seu trabalho, se ele foi negligente no uso dos recursos que ele tinha, essa existência atual vai ser uma existência de muito trabalho. Vai ser uma existência de muitas dificuldades para que ele possa valorizar as oportunidades que ele teve. Mas, muitas vezes, é a forma como o espírito vive sua vida, desequilibrada, de um modo irresponsável, inconsequente, que gera esse sofrimento. Que é então que a gente vai de novo lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os Aflitos, as aflições atuais e as aflições do passado. E como eu comentei com vocês, Kardec disse lá no início, né, disse naquele capítulo, que grande parte das dificuldades, dos sofrimentos que nós vivemos, das aflições, são escolhas que nós fizemos agora. Não está naquele nosso passado, não é uma questão de encarnação. Para dizer assim, isso só pode ser encarnação, isso, só pode ser um karma que eu estou vivendo. E na verdade ele fez uma escolha, porque ele era caprichoso, ele era imaturo, ele era egoísta, e a situação virou contra ele, e aí depois ele fala, isso é karma do passado. Se ele tivesse feito a escolha correta, estaria certo. Então por isso, como ele coloca para nós aqui, e Kardec faz um comentário a esse respeito. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante, para o nosso amor próprio, atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Aqui o que Kardec coloca é que, primeiro, são as nossas escolhas que criam dificuldades e, aliás, quando as nossas escolhas criam dificuldades, a gente atribui ao destino, atribui isso a um karma. Mas no caso das influências espirituais, nós temos condições de nos abstrairmos dessa influência, mudando a nossa atitude, mudando as nossas vibrações, repelindo essas más influências. Então, mesmo que as nossas dificuldades tenham sido geradas pelas influências espirituais, o fato de nós sofrermos essas influências espirituais já mostra o padrão vibratório em que nós estamos. Não é assim, né? Diga-me com que andas, com quem andas, que direi quem és, o ditado popular. Então a mesma coisa acontece com relação às influências espirituais. E por isso então, como nós vemos aqui, mesmo que os espíritos tenham ali uma responsabilidade. Deixa eu só pegar aqui um trecho para vocês, de uma mensagem que eu acho bem interessante, que a gente costuma usar para trazer uma explicação. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o trechinho. Só um instantinho. Parará. Agora é difícil pegar, porque eu coloquei aqui uma palavra, mas essa palavra é longa. Se você não achar aqui, depois eu leio para vocês. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Está aqui, ó. Francisco do Espírito Santo Neto, o espírito Lourdes Catarini, do livro Conviver e Melhorar. Diz assim: enquanto você não assumir a responsabilidade por tudo que está acontecendo, não encontrará a verdadeira cura para sua alma. Não se deve criar um mundo de explicações falsas, culpando os espíritos pela infelicidade
e desarmonia vivenciadas. Isso é distorcer o real sentido dos acontecimentos. Você não pode culpar os outros por suas emoções e sensações, sob a pena de nada aprender sobre si mesmo. Então, está aqui para nós, né, o trecho. Vou colocar aqui para vocês lerem depois com mais calma. Está aqui, ó. Leiam e reflitam, ó, porque isso aqui vai caber não apenas para nós, com relação aos espíritos, mas também com relação a essa ideia de fatalidade, de destino, de karma, né? Então, quando a gente pensa em karma, muitas vezes a gente coloca a culpa naquele eu do passado. E a gente acaba se esquecendo que o eu sou eu mesmo, independente da época em que eu esteja. Então o máximo que eu posso fazer é dizer que naquela época eu não tinha maturidade para poder tomar aquelas decisões e hoje eu estou com as consequências. Mas eu sou sempre o responsável por tudo. A ideia de que Deus nos prova, de que o outro vem e nos coloca ali uma dificuldade, tudo, mas é tudo uma ilusão, porque tudo depende da forma como nós nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. Vamos aqui ler rapidamente para finalizarmos o nosso mais um esclarecimento aqui de Miramês para nós. Ele diz assim, então, aqui nesse capítulo fala sobre as pessoas que são perseguidas, né? Vamos lá. Diz assim: perseguidas pela fatalidade. Há certamente pessoas que são perseguidas pela fatalidade. No entanto, elas escolheram essa fatalidade pelo seu livre pensar. Essas pessoas, e principalmente as almas mais evoluídas, em estado de sono, vão encontrar mais diretamente seus anjos guardiães, que tutelam por amor sua reencarnação, e pedem novamente para não tirar seus fardos, mesmo que para isso tenham adquirido direitos. Então, são aparentemente massacradas pelo destino, de modo a levar muitas pessoas a se condoerem por seus sofrimentos. Outros tantos estribam-se no seu sofrer, consolando-se nos seus próprios padecimentos. São missionários que desejam ser úteis em todas as direções da vida. A fatalidade os persegue sem dó, mas eles mesmos abriram as portas para a dor, e essa dor lhes mostrará mais luz em seus caminhos. Deus, na sua bondade, no seu amor, concede a todos de boa vontade a liberdade para escolherem os trilhos que lhes aprouver, desde que as leis não fiquem sem ser obedecidas. Todas as provações, todas as lutas, todos os infortúnios e mesmo as missões das almas são para harmonizar a mente, para que compreendamos o amor praticando-o, a fim de que todas as verdades espirituais se nos apresentem de modo que passemos a vivê-las. Aqui tem uma parte importante nesse trecho, porque ele diz assim: as provas que nós vivenciamos, embora muitas delas sejam provas materiais, como por exemplo uma doença que nós estamos vivendo, né? Uma doença, uma dificuldade financeira, qualquer coisa do gênero, é uma prova material, porque diz respeito à matéria, seja matéria biológica, seja matéria monetária, mas é matéria. Mas a prova em si é uma prova de caráter, porque a grande pergunta é: como você vai encarar esse desafio? Como você vai lidar com tudo isso? Quais são as escolhas que você vai fazer diante disso? Então, quando a gente fala em provas e expiações, eu gosto sempre de reforçar quando nós falamos em provas de caráter. Prova de caráter é te colocar diante de uma situação e ver como é que você reage. E a partir do momento em que nós reagimos bem e assimilamos aquele aprendizado, a nossa mente começa a se harmonizar, ou passa a se harmonizar, entrando em afinidade com o pensamento divino. Nós conseguimos então desenvolver o nosso intelecto, compreendendo os mecanismos da vida, e ao mesmo tempo desenvolvemos valores que precisam ser desenvolvidos. E depois diz para nós aqui: os meios de nos educarmos para Deus são diversos, e poderemos escolher fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Às vezes falamos certas coisas e essas coisas enchem de tristeza certos corações. Entretanto, não podemos negar a verdade.
fazendo descer à terra periodicamente uma dose a mais para os corações que sofrem, de modo a infundir-lhes a esperança. Consultemos João no capítulo 16, versículo 6, que nos diz o seguinte, traduzindo as palavras de Jesus: Pelo contrário, porque vos tenho dito essas palavras, a tristeza encheu o vosso coração. Mas agora, muitos dos tristes à época de Jesus estão alegres, por entenderem melhor a sua doutrina de fé e de amor. A reencarnação lhes mostrou a realidade, e continua a mostrar para todos os que ignoram os ensinamentos do Divino Mestre. Ao leres alguma mensagem, se ela entristece o seu coração, torna a ler e medita sobre o seu assunto. Ora a Jesus pedindo inspiração para que a alegria não se fará esperar, porque a verdade vem de Deus e toda a verdade fica de pé, nos mostrando os caminhos que devemos seguir. Não acuses a Deus em tempo algum quando vires pessoas perseguidas pela fatalidade, porque em muitos casos elas mesmas pedem sua continuidade, para o bem de todos. E muitas outras que sofrem a fatalidade, que desejam sair dela e não podem, estão em processos que a lei usa para educá-las. Não há nada errado. Tudo se funde na grande escola de Deus, para o bem da humanidade. Então, com essa frase final, a gente conclui aqui o nosso estudo, só reforçando: não há nada errado. Tudo se funde na grande escola de Deus, para o bem da humanidade. Então, ao olharmos para o nosso mundo hoje, não tenhamos dúvida disso. E isso a gente acaba, de certa forma, ficando bastante sensibilizado quando na televisão aparece uma reportagem falando sobre refugiados, pessoas doentes, pessoas que sofrem. Então nós vamos ficar compadecidos e tudo mais, mas a gente sabe que aquela experiência é uma necessidade do espírito. Mas ao mesmo tempo serve também para sensibilizar a humanidade para que ela tente amenizar as dificuldades daquelas pessoas. Nós temos inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo como é que nós devemos nos portar diante das provas e experiências das pessoas. De que forma que nós devemos vivenciar isso tudo? De modo passivo ou de modo produtivo? E aí então, quando nós agimos de um modo produtivo, na verdade nós estamos disseminando o bem, aliviando as dores do outro. É o sentimento de compaixão. Por isso então, aqui como nós vemos, ao vermos as situações assim do nosso dia a dia, cada um está onde deveria estar. Cada um está vivendo como deveria viver. Faz parte do seu planejamento. E depende dele, e também da própria sociedade, que é uma experiência individual, é uma experiência coletiva para todos nós, o modo como nós vamos agir. Muitas vezes eu fico tão focado nas minhas situações, nas minhas experiências, que eu não olho para o lado para ver se por acaso alguém precisa de ajuda. E aí então eu posso, tecnicamente, ter cumprido muito bem, mas moralmente, no que diz respeito ao desenvolvimento das minhas virtudes, dos meus sentimentos nobres, isso acabou ficando adormecido. Então, finalizando por aqui o nosso estudo de hoje, paramos aqui na página número, na questão número 252, vamos para 253 no nosso próximo encontro. Então, esse é um assunto bem interessante, porque diz respeito a nós, Esse assunto diz respeito ao nosso cotidiano, diz respeito às nossas experiências pessoais. E se nós soubermos lidar bem com esse processo de escolha, nessa segunda etapa